Olá, tudo bem? Esse curso que eu vou dar é sobre o trabalho do antropólogo e dentro de uma discussão sobre a teoria do conhecimento antropológico. Eu vou empregar basicamente o trabalho do Roberto Cardoso sobre o trabalho do antropólogo, comparando e colocando algumas correlações com o que o Barthes chama da antropologia do conhecimento, o Friedrich Barthes. Então, o Cardoso, ele estrutura a relação do antropólogo na construção do conhecimento antropológico. Ele sempre insiste que você tem que ter uma problemática. Sem uma problemática, você não faz um trabalho antropológico. Mas ele correlaciona o estar lá no campo com estar aqui, na academia. Então, no campo, você olha e ouve. E também escreve. Mas o trabalho acadêmico consiste em reorganizar o que você olhou e ouviu na escrita antropológica. E justamente o conhecimento, segundo o Barthes, na teoria do conhecimento antropológico, existe um caráter assertivo, que é o papel da teoria, e justamente o que deve ser feito, o que não deve ser feito, quer dizer, a relação aí da teoria com a prática, que é o prescritivo, né? O que deve ser feito, e com o performativo, que é como as performances sociais se dão. Elas se dão justamente, existe uma relação de uma metateoria que é assertiva com o que é prescritivo, o que deve ser feito, e o que de fato é feito vai ser sempre uma adaptação, sempre uma tradução ao que é prescrito. Nunca o que é prescrito é seguido totalmente. Então, de fato, eu acho que nessa visão da antropologia do conhecimento, e o que ele chama das cosmologias do fazer antropológico, Friedrich Barthes, eu acho que é importante enfatizar o que é a análise da performance social. Tanto o antropólogo ele vai ter performance em campo, como ele vai justamente perceber e ouvir performances sociais. E essas performances, você vai perceber justamente como que a teoria nativa organiza essas performances sociais de modo a que certos atos sejam praticados daquela maneira. E como é que a performance reorganiza também a teoria nativa. É basicamente isso que eu vou analisar. Então, sobre o trabalho do antropólogo, do Roberto Cardoso. Ele trabalha com as faculdades de entendimento, mas a relação das faculdades de entendimento com os atos cognitivos. Então, você tem o mundo social, as faculdades de entendimento elas vão compreender esse mundo social, entender esse mundo social, de acordo com teorias sociais, e que, para nós antropólogos, é no escopo das ciências sociais. Mas, ao mesmo tempo, orientados por questões epistemológicas que perpassam as ciências sociais e que vão condicionar a investigação empírica, porque a investigação empírica, em si, ela não é uma investigação, a não ser que haja um problema. Então, justamente, você vai a campo com um problema, uma problemática, um conjunto de questões que estão articuladas dentro do escopo teórico, no campo das ciências sociais, e vocês, a partir daí, nós, né, o que você percebe, ouve e observa e olha, você vai reconstruir enquanto um texto construído, reconstruído. Então, no trabalho do antropólogo, o olhar e ouvir são atos de percepção. Já o escrever é um exercício de reflexão organizando os objetos. Você, quando você está fazendo o seu diário de campo, você está organizando, através da escrita, o que você percebe. Agora, você escrever literatura, você também tem uma teoria literária, mas na antropologia você está dialogando com a teoria social, você não está fazendo propriamente literatura. Você está dialogando com a teoria antropológica.
Então você está articulando a teoria no qual você aprendeu, lendo nos cursos ou nos debates, e está produzindo. Tá? Você no campo você tem elementos para fazer a crítica, você vai a campo já treinado para fazer a crítica da teoria antropológica, mas você vai produzir novas teorias sociais no campo, a partir do campo, essa reflexão da teoria com base no encontro antropológico e também com base na empiria, vai permitir você discutir as teorias sociais. Então, você vai rediscutir e reformular teorias e conceitos. Não só porque você tem um encontro direto, no caso com sujeitos que estão envolvidos em práticas sociais, mas também porque você vai colocar problemas, os teus problemas que você construiu a nível acadêmico, teórico, eles vão ser reformulados nesse encontro. E isso implica uma reformulação e uma recriação das teorias. Mas sempre vai ter um âmbito de produção de ficção. Por quê? Porque quando você não está mais no campo, você já não tem mais aquele fato observado. A empiria vai ser reconstruída por meio do trabalho de gabinete, da escrita antropológica. Então, sempre essa reconstrução vai implicar vai ter algum nível de ficcionalidade. Agora, como nós fazemos ciências sociais, essa ficção ela está a serviço de uma verdade, de uma interpretação da teoria antropológica, uma interpretação da realidade, uma análise dos fatos, e não meramente ficcional. Você não está produzindo um texto ficcional, embora você tenha elementos ficcionais. E as disciplinas e paradigmas vão condicionar as faculdades de entendimento e da escrita. Você observa porque você tem determinados problemas, mas é claro, você pode reformular esses problemas na medida que você escreve, que você reflete sobre essas teorias. Então você tem aí, ele está trabalhando, Roberto Cardoso, com o conceito de idioma cultural. Então você tem o universo de interpretação do nativo, que ele dá sentido, confere sentido com suas afirmações a determinados eventos, e a significação ela é abstraída a partir desse sentido que é atribuído pelos nativos ou pelas teorias nativas. Então a significação ela está no horizonte do antropólogo e ela é um passo além, né? Você já está teorizando a partir, você não está no âmbito desse sentido que é atribuído pelos agentes. Você está construindo significados a partir de determinada abordagem. Então vamos voltar ao olhar. Então a visão vai ter um sentido e ela vai organizar. Você está no campo, eu estou no campo, eu vou organizar mentalmente essas informações no campo. Então o conhecimento é muito baseado na visualidade, nas imagens. Você organiza imagens. Então o conhecimento tradicionalmente, a antropologia estava muito próxima aos museus, os museus, a Nélia Dias analisa que o conhecimento dos museus como um conhecimento escópico, é o olhar que vai, você no museu, são os objetos expostos que vão ser organizados de uma maneira que o olhar vai identificar determinadas relações. Mas isso não é dado, você não vai poder, numa exposição, ou numa análise, numa dissertação, ou numa tese, ou num artigo, você não vai reproduzir essa realidade tal qual ela é. E isso se dá no próprio momento do olhar, porque no olhar, o que você vê, ela não está naquele... Existe uma refração, como se fosse num espelho. Se você olha no espelho, você tem um jogo de inversões. Então, o olhar, ele para analisar, ele vai ter que buscar entender essas inversões. O que aparece como verdadeiro para as teorias nativas não necessariamente vai ser verdadeiro do ponto de vista daquela análise que você está fazendo. Você vai ter que, eu acho que o Geertz colocou, muito importante, você não pensar por cima dos ombros dos nativos, não é isso,
mas você fazer conexões que eles não necessariamente fazem. Eles podem te ajudar a compreender aquilo, mas na medida que você escreve e que você tem uma reflexão, você vai buscar conexões que não são evidentes, que não são óbvias, que estão fora do senso comum. Então, justamente, essa é a maneira de transcender através do olhar antropológico e buscar essas conexões que são mais amplas, mais gerais e que elas permitem um entendimento daquele determinado problema. Você dá um salto, um salto mental no acesso aos sistemas simbólicos, que são diferentes das relações observadas, o que leva as pessoas a pensarem daquela maneira. Você vai tentar identificar isso. E então, você ouvindo, te leva a esse exercício de reflexão que vai implicar uma busca dos sistemas simbólicos que organizam o modo de pensar. E já quanto ao ouvir, você, em geral, você tem no encontro antropológico, você tendo uma entrevista formal ou não, você tem uma relação entre o pesquisador e o pesquisado. Ou no ato de uma entrevista, ou numa interação de campo, né? Então você tem uma busca de uma dialogia e, de uma certa forma, você sempre vai ter algum tipo de interlocução. Você diz alguma coisa, ele diz outra coisa. Embora os horizontes possam ser diferentes. E no campo você não tem uma voz só, você tem múltiplas vozes. Então você tem que estar atento a também discernir o que está por trás dessas vozes, né? Que são discursos, às vezes que são repetitivos, às vezes é colocada alguma novidade, e o pesquisador vai ter que discernir o que está sendo dito por essas múltiplas vozes. E na qual você também representa uma voz quando você está no campo, e quando você está fora também não deixa de ter um papel. E então aí que está. Então na hermenêutica, na antropologia crítica, se questiona a ideia de que possa haver uma fusão de horizontes. Você pode ter um entendimento de uma busca de simetria, mas sempre o horizonte do pesquisador, o que ele almeja, vai ser diferente do que o almeja aquela pessoa com quem ele está interagindo. Pode inverter as coisas hoje, quando a gente tem estudantes indígenas, mas mesmo o estudante indígena, ele vai estar num horizonte diferente dos sujeitos sociais, enquanto ele está estudando. Ele pode ser um sujeito, inclusive um cidadão, envolvido com lutas, com problemas, com questionamentos, mas quando ele está fazendo uma análise, ele não está fora da realidade, mas ele está num outro lugar, que é o lugar da reflexão. Então, quando você está numa situação de observação participante, no encontro antropológico, você tem uma relação de empatia com os sujeitos. Você é um deles. E quando você volta, aí você já passou por essa prova, né? Você não necessariamente vai perder a empatia, mas não necessariamente também você vai pensar como eles. E agora, a cognição, como ao mesmo tempo a reflexão das imagens vai buscar um sistema de significados, um sistema simbólicos, a cognição vai se basear no excedente de sentido, que é na significação. Ou seja, alguma coisa que pode explicar a realidade, embora ela não seja dada nos discursos. Então, para isso, né, ele estava falando que as faculdades de entendimento que são exercitadas quando você está fazendo pesquisa de campo. E quando você justamente está lá. Agora, quando você está aqui, eu estou usando as palavras do Clifford Geertz, o seu trabalho lá também era escrever, mas aqui é mais escrever no sentido de um exercício de gabinete. E o exercício de gabinete, você está lidando com uma metateoria social. E você está justamente traduzindo e interpretando os idiomas das culturas nativas. E então você vai ver que nessa cultura tem determinadas refrações que você precisa acionar um vetor epistemológico no sentido de uma compreensão e do entendimento dessas interpretações e das traduções que são feitas. Eu estava conversando outro dia sobre um estudante ticuna do Museu Nacional,
que ele está interessado em entender como que as mulheres pensam o ritual. Então ele não vai se tornar mulher para entender as mulheres, mas ele vai ter aí uma ruptura com o que ele é, né? Ele é pesquisador, ele está sendo pesquisador, quer dizer, ele está assumindo uma posição de pesquisador, ele não deixa de ser índio, mas ele é um pesquisador, mas ao mesmo tempo ele é um pesquisador homem que está tentando entender o mundo das mulheres. Então, e aí o problema, quando você interage, você realmente é um deles, você tem uma relação de empatia. Mas você textualiza, você anota no seu caderno. Mas você tem uma relação de confronto porque o seu mundo é diferente do dele. E quando você se volta à escrita antropológica, já no seu ambiente de trabalho acadêmico, você vai escrevendo, você vai pensar novamente, vai presentificar aquele confronto que houve no encontro antropológico, nessa tentativa de diálogo. Houve um confronto e você vai presentificar esse confronto no ato da escrita, mas você já não tem mais essa situação, você vai ter que recriar essa situação. Então você escreveu, na medida que você estava no campo escrevendo, você escreveu as suas observações e já fez ensaios de análise, já registrou algumas perguntas, mas quando você está no trabalho de gabinete, você vai submeter essas observações a uma análise, a um escrutínio teórico. E isso não significa um objetivismo cientificista, cego, mas é sempre uma reflexidade. Tanto quanto você está no campo, quando você está no gabinete, você está trabalhando, é um exercício da reflexividade teórica e também antropológica. Ou seja, são diversos sujeitos que você tem a intersubjetividade e o antropólogo ele vai dar um passo para refletir sobre aquilo. Não necessariamente, sempre ele, de uma certa forma, ele não deixa de estar imerso nessas relações, mas ao mesmo tempo ele está fazendo um caminho um pouco diferente. Então você tem, justamente quando você vai escrever, você está escrevendo no caderno, quando você vai escrever um artigo, uma dissertação, uma tese, uma monografia, um livro, você já está numa instância de elaboração diferente. E então, na pesquisa de campo, você está fazendo, de uma certa forma, uma experiência. E que você tem certos dados que você, de uma certa forma, por mais que você não tenha o poder de controlar o que vai acontecer, você tem ao mesmo tempo um determinado controle sobre o que você está pesquisando. Isso pode ser alterado, obviamente, mas existe um determinado controle sobre aquilo. Se você vai para campo, você tem, digamos, 3 meses, você tem que cumprir uma série de etapas, né? E se você pode também, na escrita também, ou no campo, você vai ter que redimensionar aquilo. Se é realmente possível fazer aquela pesquisa toda, se você vai se contentar com um escopo menor de análise, fazer os recortes e também na hora da escrita também. Então, e aí essa questão, quando você está no campo, no seu caderno de campo, você não está fazendo uma narrativa intimista das suas emoções apenas. Você está registrando o que você viu, você está registrando interações. Então é basicamente isso. E aí, correlacionando com a antropologia do conhecimento do Barthes, você tem, como eu já falei, as formulações metateóricas, que elas são submetidas à reflexividade acadêmica, mesmo que você não vá ao campo, mas no campo você vai ter, no contato com as cosmologias nativas, você vai ver que essas teorias, elas também são cosmologias do pensamento, são formas de organizar o mundo. Então, no campo, você pode ter uma visão crítica em relação a essas cosmologias. E no caráter prescritivo, você tem sempre orientações para ação, o que deve ser, e uma razão prática, como as coisas são. E na performance social, é o que é encenado, reencenado, que são traduzidas as teorias nativas, você vai registrar esses atos de fala, e que são desempenhos rituais que
que são instantâneos, né, naquele momento, você vai registrar uma determinada cosmovisão, que corresponde muito às práticas, nem tanto a essas metas-teorias, a cosmologia, mas a determinada prática que está sendo vivenciada naquele momento e que vai ser singular, vai ser única. É isso. Obrigada.